Olá, amores, tudo bem com vocês? Boa tarde, eu espero. Ou boa noite, ou bom dia, eu não sei, né? Que hora que você vai estar vendo esse vídeo aqui. Eu tô deixando essa música aqui de fundo. Eu não sei se ela vai ficar alta, se você consegue me ouvir. Vamos descobrir. Qualquer coisa eu gravo esse vídeo de novo. Hoje a gente vai fazer, então, a nossa primeira edição do Evangelho no Lar. O que você precisa, meu amor? De uma jarra com água. Eu estou com a minha caneca aqui, que a espiritualidade possa fluidificar a sua água. Você precisa estar num ambiente tranquilo, sabendo que ninguém vai te interromper nesse momento. E eu acho que eu já falei, né? Vou deixar aqui o card do vídeo introdutório. Se você por acaso caiu de paraquedas aqui, existe um vídeo que é uma introdução de como que é esse Evangelho no Lar, porque condição histórica e tudo mais. E se você não assistiu, assista antes de ver esse vídeo. Esteja então num ambiente tranquilo, seguro, sem interrupções, por 20, 30 minutos. Eu já faço o Evangelho no Lar, mas eu vou começar aqui no começo, tá? Então, eu estou usando este livro aqui, do Evangelho. Você pode usar qualquer livro para fazer o acompanhamento da leitura, ou então ouvir o que eu tenho aqui para dizer, né? Que eu vou fazer a leitura. E o livro dos Espíritos, eu tenho essa edição aqui, você também pode ter aí a sua edição ou acompanhar o que eu vou fazer aqui. Enquanto você pega aí a sua jarra de água, se é que você já não pegou, você se prepara, coloca o celular no não perturbe, tire todas as notificações, que agora é o seu momento do Evangelho no Lar, tá? Então, eu vou pedir para você respirar profundamente, fechar seus olhos, ouvindo essa música de Bach. Eu quero que você agora mentalize o próprio Cristo aí na sua casa, do seu lado. Imagine essa luz que emana dele, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo por todo o seu corpo. E à medida que essa luz vai entrando, vai reorganizando, reestruturando todas as suas células, todos os seus corpos. Você vai respirando profundamente, solta, se sentindo em paz, tranquila, tranquilo. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, porque somos uma grande família. Peça agora à espiritualidade amiga que conceda o entendimento de tudo que for dito aqui, para que você possa crescer, evoluir, se desenvolver. E nessa certeza de amparo, sabendo que o Mestre Jesus está do seu lado, está com você, nessa egrégora, nessa energia de paz e amor, a gente dá por iniciado o nosso evangelho de hoje. E agora você pode abrir aí seus olhos, se sentindo muito bem, parada. Eu vou abaixar um pouquinho, porque eu acredito
esteja alto, mas vai ficar de fundo, tá? Então, eu vou começar o Evangelho, o livro dos Espíritos, como eu falei, do começo, tá? Até porque eu já estou aqui, ó. Então, eu vou começar do começo. E o primeiro capítulo, eu costumo fazer assim, tá? Vocês vão pegar aí o jeito. Eu faço uma leitura de um trecho e aí a gente comenta, tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 1. Não vim destruir a lei. Aqui fala sobre as três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, e instruções dos espíritos da nova era. É sobre isso que fala esse capítulo. E ele começa assim: não pensei. Só vou fazer aqui uma observação, tá? O Evangelho, a Bíblia, né, as Escrituras, ela vem numa linguagem que não é coloquial como a gente conversa aqui. Então, que nem tá aqui, ó. Não penseis que vim destruir a... Quem fala não penseis? Ninguém fala isso, né? Vós sois deuses. Ninguém fala assim. Mas, em alguns momentos aqui, você vai perceber que, como vai trazer um texto bíblico mesmo, né, um trecho bíblico, então vai ter esse tipo de linguagem. E, às vezes, essa pessoa que vos fala dá uma engasgada. Então, só ignora e seguimos aqui o nosso evangelho, tá? Então, vamos lá. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Esse é um versículo de Mateus 17, 18. E aí ele fala de Moisés. Então, há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma. De tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes.
em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. E aqui eu finalizo, né, o Evangelho de hoje, porque o Evangelho não, a leitura, né, do Evangelho, porque ele tem várias partes. Então, depois vem o Cristo, depois vem o Espiritismo, e isso a gente vai fazendo ao longo dos nossos vídeos aqui, tá? O Evangelho é para ser algo relativamente rápido, né? Então, olha que legal isso que ele falou do Evangelho. Por quê? Existe as 10 leis, né? Isso é imutável. E existe a lei, então, criada por Moisés, mas que teve de dizer que era, vamos dizer assim, subsidiada por Deus, né? Mandada, enviada por Deus. Por quê? A gente está falando de povos, de pessoas ignorantes, num nível, num grau, que mano do céu, né? Então, precisava, por conta de comportamentos extremos, atitudes extremas, para poder controlar ali a galera. E essa explicação ela acaba sendo muito coerente, porque por muito tempo eu mesma fui a pessoa que falava assim, gente, que Deus humano é esse, que é raivoso, que é vingativo? Eu falo humano porque assim, no Velho Testamento, né? Então a gente percebe isso, né? Um Deus muito vingativo. E ele vai contra as 10 leis, os 10 mandamentos, que esse sim é divino, né? Então, assim, como assim? Tipo, não matarás, não cobiçarás, e por outro lado, fala ali de um Deus vingativo, né? Se você já leu ali Gênesis, né? Já leu algum trecho aí da Bíblia, você vai entender isso. Só que, como foi dito, são mandamentos criados por Moisés com um apelo divino para justamente ser transitório, para ajudar essas pessoas a evoluírem, porque elas só iam obedecer um Deus vingativo, entende? Era o estado de consciência daquelas pessoas naquele momento. E aí, você pode pensar assim, nossa, né, mas que estranho, né, Moisés pegar e falar que era de Deus, uma lei que foi ele que criou para poder conter a galera. Mas não é estranho também que, vamos pensar, né, há 200, 300, 400 anos atrás, que isso é muito pouco se a gente pensar em história, as pessoas matavam em nome de Deus. E, aliás, né, nos dias de hoje, ainda tem gente que faz isso. Né? Se você olhar lá para aquela região do, do Oriente Médio, né, Iraque, Irã, Arábia Saudita, aquele canto ali, é mais ou menos assim, né? As pessoas matam em nome de Deus. Quando a humanidade não entender que todos somos um, que na verdade a gente é uma individuação do todo, e logo, portanto, você é criado à imagem e semelhança, porque você é o Deus em ação aqui na Terra. Por isso. Então, essa primeira parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo acaba sendo muito esclarecedora, né? Não sei se para você bater dessa forma assim também, mas no sentido de fazer a gente ter entendimento de uma ideia, né? De como que era a galera e assim, né? Eu tô falando como que era, dá a impressão de que a gente se distancia, né? Fala, não, eu não sou assim. Eu, graças a Deus, eu nasci aqui, eu tô no ano de 2026 agora, tô super evoluída, gata. Quem não garante que você não fazia parte daquelas pessoas lá de trás? E a grande probabilidade de você fazer parte dessa galera é enorme, né? Porque se nós somos seres eternos e estamos em constante evolução, certeza. Eu, você e um monte de gente já fez parte dessa galera aí da época de Moisés, certeza.
Então, gente, minha garganta tá muito seca, tá? Tô tomando água aqui. Então, menos julgamento e mais compreensão das coisas, né? E agora, eu costumo fazer, geralmente, ler três perguntinhas aqui do livro do, dos Espíritos. E a gente vai falar aqui do primeiro capítulo, né? E ele fala sobre Deus, o primeiro capítulo, a primeira parte, né? As causas primeiras. Então, ele vai falar sobre Deus o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Então, essas três primeiras perguntas têm a ver com Deus e o infinito. Então, primeira pergunta: o que é Deus? É a primeira pergunta. Se você viu lá o livro introdutório, você sabe que esse foi o primeiro livro de Allan Kardec que ele criou e foi justamente para dar um didatismo, para dar um toque de deixar de ser um oba-oba e ser uma coisa mais centrada, porque ele tinha percebido que, então, estava acontecendo algo muito maior do que só o movimento de mesas girando. Então, ele começa perguntando: o que é Deus? E o Espírito da Verdade, que é como ele se denomina aqui, diz o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí ele diz que é o seguinte, né? Que tem um... esqueci o nome de quando a gente coloca aqui embaixo, sabe? Uma referência. Não é referência, mas é referência. Que ele fala assim: as perguntas feitas aos espíritos estão em letras normais e as respostas destes em grifo logo em seguida. As notas de Allan Kardec constam em caracteres menores para melhor distinção do seu texto. Ah, tá. Então, segunda pergunta: o que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Terceira pergunta: poderia dizer que Deus é o infinito? Ou poderia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza na linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Ou seja, dentro da nossa linguagem, né, do nosso entendimento enquanto ser humano, o máximo que a gente pode chegar do que é Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, fonte de amor. Sim. Mas é mais do que isso? Sim, é mais do que isso. Mas a gente não consegue, por conta da limitação das nossas faculdades, das nossas capacidades, entender o quão mais é. Então, só de você pensar que a causa suprema Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, Deus é amor, tipo, pensa na grandeza disso, já é muito, já é muito. Tipo, é inteligência suprema, tipo, não tem mais ninguém inteligente que Deus. É a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. Tipo, pensou em alguma criação, alguma coisa, foi Deus que botou o dedinho dele ali. Então, assim, já é, né? Mas ele ainda quis aprofundar um pouco mais e por conta aí da nossa limitação, do nosso entendimento, é o máximo que dá para chegar. É isso aí. É igual você pegar um fusquinha e tentar acelerar. Não dá para ir muito mais do que aquilo. É isso aí, é o que vai. Se contenta com isso. E assim, a gente dá por encerrado o nosso evangelho de hoje. É assim mesmo, é curtinho, é tranquilo, é um bate-papo, é um estado de reflexão entre você e o Criador e a espiritualidade. É um momento seu que
que você precisa reservar para você. E para a gente encerrar de um modo bem gostosinho, eu vou aumentar aqui a música. Eu vou pedir para você respirar profundamente, fechar seus olhos, agradecer a espiritualidade por estar aqui presente, por nos permitir esse momento de reflexão, de entendimento. Jesus diz, né, no seu Evangelho, onde estiver dois ou mais falando sobre mim, ali estarei. Então não tenha dúvida de que o próprio Cristo está aqui comigo, com cada um que está vendo esse vídeo. Não tenha dúvida, isso é real. É isso que está acontecendo. Respira bem fundo. Sinta gratidão no seu coração. Sinta a espiritualidade amiga por presente. Agradeça ao Mestre Jesus por estar aqui. E assim a gente dá por encerrado o nosso Evangelho de hoje. Pode abrir seus olhos, tomar sua água, água. Pense que essa água, ela tem tudo aquilo que você precisa para as suas enfermidades, para os seus problemas, para aquilo que você precisa resolver. Está tudo aqui nessa água. Beba ela com gratidão, vai te fazer muito bem. Até o próximo vídeo. Mais um Evangelho no ar. Te beijo.